O Titanic era considerado o navio mais seguro do mundo, um verdadeiro prodígio da engenharia. Com seus luxuosos salões, restaurantes requintados e cabine para apenas os mais ricos, ele prometia uma travessia tranquila e glamourosa através do Oceano Atlântico. Na manhã de 10 de abril de 1912, o mundo estava em expectativa. O Titanic partia de Southampton em sua viagem inaugural, com destino a Nova York. Era um símbolo de progresso e inovação, um sonho realizado em forma de navio. No entanto, naquela noite fatídica de 14 de abril, o que deveria ser uma celebração se transformou em uma tragédia sem igual. O navio, que desafiava a própria natureza com seu tamanho e tecnologia, navegava em águas traiçoeiras, onde icebergs se escondiam na escuridão. A crença na invulnerabilidade do Titanic seria testada de uma maneira que ninguém poderia prever. Neste vídeo, vamos explorar a trágica história do Titanic, seu naufrágio e as consequências que abalaram o mundo. Prepare-se para mergulhar em uma das maiores tragédias marítimas da história e descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Construído em Belfast, na Irlanda do Norte, o Titanic era uma maravilha da tecnologia moderna. Com mais de 260 metros de comprimento e um peso de cerca de 46 mil toneladas, ele era o maior navio de passageiros já construído até então. Sua construção foi um feito notável, envolvendo milhares de trabalhadores e meses de dedicação, e o resultado foi um navio que ostentava o mais alto nível de conforto e luxo. Os interiores do Titanic eram dignos de um palácio. O grande hall de entrada era adornado com uma escadaria grandiosa, as cabines de primeira classe eram espaçosas e decoradas com luxuosos móveis de madeira. O restaurante de primeira classe oferecia um menu digno dos melhores restaurantes da Europa, e o famoso Café Parisian era um espaço onde os passageiros podiam relaxar com uma xícara de café, cercados por um ambiente elegante. O Titanic não era apenas um navio, ele representava o espírito de uma época. Era um símbolo do avanço industrial e do sonho americano. Naquele período, muitos viam o transatlântico como um meio de escapar da pobreza e buscar novas oportunidades. Para os imigrantes, ele era um portal para uma vida melhor, uma chance de recomeço em um novo continente. Porém, essa grandiosidade também trazia uma crença perigosa na invulnerabilidade do navio. Os rumores de que ele era inafundável se espalharam, alimentando uma confiança cega na segurança do Titanic e estabelecendo um contraste dramático com o destino que o aguardava. À medida que o dia da partida se aproximava, a cidade de Southampton pulsava de excitação. O Titanic estava prestes a iniciar sua viagem inaugural, e a expectativa a bordo era palpável. Passageiros de todas as classes estavam ansiosos para embarcar no que muitos consideravam a viagem da sua vida. Na primeira classe, havia magnatas como John Jacob Astor, um dos homens mais ricos da América, e Benjamin Guggenheim, um industrial de prestígio. Esses homens não apenas buscavam conforto, mas também desejavam mostrar sua riqueza e status. Suas histórias eram repletas de sucesso e glamour, e cada um tinha uma razão única para embarcar no Titanic. Para eles, o navio representava a culminação de seus esforços e um passo em direção a novas oportunidades. Enquanto isso, na terceira classe, imigrantes de várias partes da Europa sonhavam com um futuro melhor. Muitos deixavam suas terras natais, levando consigo a esperança de prosperidade e uma vida cheia de possibilidades. Entre eles estavam famílias que se esforçavam para construir uma nova vida, e seus rostos refletiam tanto a ansiedade quanto a esperança. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic finalmente partiu. Com a fumaça das chaminés se espalhando pelo ar e os sinos tocando, a tripulação e os passageiros se reuniram no convés, celebrando o início da jornada. Música e risadas ecoavam enquanto o navio navegava em direção ao horizonte, simbolizando um novo começo para todos a bordo. Os primeiros dias da viagem a bordo do Titanic foram marcados por uma atmosfera de festa e celebração. Os passageiros desfrutavam de uma experiência luxuosa e sem igual, com serviços impecáveis e entretenimento de classe mundial. Durante o dia, as áreas comuns estavam repletas de risadas e conversas, enquanto os passageiros exploravam o navio, admirando a opulência que os cercava.
Os ricos se misturavam em salões elegantes, enquanto os imigrantes da terceira classe compartilhavam histórias de suas vidas e esperanças para o futuro. Havia uma energia contagiante no ar, com a promessa de novas oportunidades à vista. Jantares requintados em grandes salas repletas de lustres brilhantes eram seguidos por danças animadas, onde a música envolvia a todos em um clima festivo. À medida que o navio navegava em direção ao seu destino, a tripulação se mantinha alerta, monitorando as condições do mar. Apesar dos avisos de gelo que chegavam em mensagens de outros navios, muitos acreditavam que o Titanic era inafundável. Essa confiança se refletia no comportamento da tripulação, que seguia em frente com determinação. Entretanto, em meio à festividade, pequenos sinais de alerta começaram a se acumular. Passageiros e tripulantes mencionaram a necessidade de cautela, mas o clima otimista prevalecia. O Titanic navegava sem pressa, deslizando pelas águas tranquilas do Atlântico. Naquela noite, a grandiosidade do navio parecia eclipsar qualquer preocupação, enquanto todos a bordo desfrutavam da jornada. O horizonte estava iluminado pela luz da lua, e a viagem inaugural prometia se tornar um marco na história da navegação. A noite de 14 de abril de 1912 começou como qualquer outra a bordo do Titanic. Os passageiros estavam confortáveis em suas cabines, muitos se preparando para dormir após um dia repleto de eventos sociais. O brilho suave das luzes refletia a opulência do navio, enquanto a música do salão de dança ecoava pelo corredor. Uma sensação de tranquilidade pairava no ar, com a promessa de um novo dia em Nova York à vista. No entanto, na ponte de comando, a tripulação estava ciente de que o mar estava cheio de perigos. Embora os avisos de icebergs tivessem sido recebidos, a crença na invulnerabilidade do Titanic era forte. O capitão Edward Smith e seus oficiais discutiram a melhor maneira de navegar pelas águas perigosas, mas a velocidade do navio não foi reduzida. A confiança excessiva em seu design robusto obscureceu a necessidade de cautela. Às 23h40, tudo mudou em um instante. Um impacto ensurdecedor reverberou através do casco do Titanic, seguido por um som que parecia um rugido distante. O navio havia colidido com um iceberg, e o estrondo ecoou por todos os compartimentos. Os passageiros acordaram abruptamente, confusos e assustados, enquanto a tripulação tentava entender a gravidade da situação. A princípio, muitos acreditaram que o Titanic poderia ter suportado o impacto. No entanto, logo ficou claro que algo estava terrivelmente errado. As luzes começaram a piscar e os alarmes soaram, revelando a realidade aterradora: o navio estava em perigo, e o relógio da fatalidade começava a contar. As pessoas começaram a deixar suas cabines, movendo-se para os corredores e escadas, à medida que o pânico começava a se espalhar. O destino do Titanic estava sendo selado naquela noite fatídica, e o que deveria ser uma viagem gloriosa tornava-se um pesadelo. O impacto do iceberg foi devastador, mas por alguns minutos, muitos a bordo do Titanic acreditaram que o navio conseguiria se recuperar. Os passageiros, ainda atordoados, se reuniram nos corredores, tentando entender o que havia acontecido. Os sussurros de preocupação logo se transformaram em gritos de pânico quando a tripulação começou a perceber a gravidade da situação. O capitão Edward Smith, com um semblante sério, ordenou que os oficiais realizassem uma verificação imediata dos danos. A equipe rapidamente se dirigiu aos compartimentos do navio, e a verdade se revelava: 5 compartimentos do casco estavam inundados. O Titanic, que havia sido projetado para flutuar mesmo com até 4 compartimentos inundados, estava agora à mercê do destino. A determinação de que o navio era inafundável estava sendo desmantelada pela dura realidade. Com o passar dos minutos, a tensão aumentava. Os passageiros foram convocados para se reunir nas áreas comuns, e a tripulação começou a organizar o lançamento dos botes salva-vidas. No entanto, o desespero tomou conta quando muitos perceberam que havia uma escassez alarmante de botes, um erro de cálculo trágico em um navio que transportava mais de 2.200 pessoas. As luzes começaram a piscar,
criando uma atmosfera de caos. O grande salão, que antes era palco de festas e alegria, agora se transformou em um local de desespero. As pessoas tentavam se acalmar, mas a realidade do naufrágio iminente começava a se estabelecer. A sensação de impotência e a luta pela sobrevivência começaram a prevalecer sobre as esperanças de um novo começo. O Titanic, um símbolo de luxo e segurança, estava se transformando em um espetáculo de tragédia, e o relógio da fatalidade continuava a contar. À medida que a gravidade da situação se tornava mais aparente, a luta pela sobrevivência começou. Os passageiros se aglomeravam nas escadas, ansiosos para alcançar os botes salva-vidas, enquanto a tripulação tentava restaurar a ordem em meio ao caos. O medo estava estampado nos rostos, e a atmosfera era de desespero e confusão. Os primeiros botes foram lançados, mas as ordens da tripulação eram frequentemente ignoradas, com passageiros desesperados tentando embarcar. Entre os que estavam em busca de segurança, havia famílias que se separaram, pais que deixaram filhos para trás e casais que enfrentaram a dura decisão de se separar. A tragédia revelava a fragilidade da vida e o instinto humano de sobrevivência. Um homem, Benjamin Guggenheim, vestiu seu melhor traje e afirmou que estava pronto para enfrentar a morte com dignidade. Ele e seu amigo, Isidor Strauss, recusaram-se a entrar nos botes enquanto suas esposas e outros passageiros eram resgatados. A bravura deles se tornava um testemunho do sacrifício que muitos estavam dispostos a fazer naquela noite sombria. Na terceira classe, a situação era ainda mais caótica. Os imigrantes, muitos dos quais não falavam inglês, lutavam para entender o que estava acontecendo. Os compartimentos estavam lotados, e o pânico se espalhou rapidamente. Alguns conseguiram abrir as portas e correr em direção às escadas, enquanto outros eram impedidos por obstáculos. O sistema de segurança falhou, e as vozes de desespero ecoavam no ar. As luzes do Titanic começaram a piscar, e o barco, que antes era um símbolo de esperança e luxo, se tornava um cenário de tragédia. Com cada minuto que passava, o relógio da fatalidade se aproximava da contagem final, e a luta pela sobrevivência se intensificava, levando os passageiros a decisões que moldariam seus destinos para sempre. O Titanic começou a se inclinar, e o medo tomou conta dos passageiros. Os gritos ecoavam enquanto o navio lutava contra as águas geladas do Atlântico. Em uma cena horrenda, o grande transatlântico que um dia foi símbolo de opulência e segurança agora se tornava um pesadelo. À medida que a água subia, a estrutura do navio começou a ceder. Os botes salva-vidas já estavam lotados, e muitos passageiros, em desespero, lançaram-se ao mar gelado. O som do metal se retorcendo e o estrondo do naufrágio reverberaram por toda a noite. O Titanic, que antes navegava orgulhosamente, agora se partia ao meio, uma visão aterradora que ficaria gravada na memória coletiva. Enquanto a proa do navio mergulhava nas profundezas, os que ainda estavam a bordo lutavam para encontrar segurança. A escuridão envolveu o Titanic, e a lua parecia assistir impotente à cena de destruição. O que deveria ter sido uma celebração se transformará em um drama de sobrevivência, onde a bravura e a desesperança colidiam em um cenário de tragédia sem igual. A história do Titanic estava chegando ao seu clímax, e, em um último esforço, os que ainda estavam a bordo se preparavam para enfrentar o destino final. Com o Titanic se partindo ao meio e afundando nas águas gélidas do Atlântico, um caos absoluto tomou conta da noite. Os gritos de desespero e a luta pela sobrevivência ecoavam na escuridão, enquanto os passageiros tentavam desesperadamente encontrar abrigo e segurança. A água fria subia rapidamente, e aqueles que ainda estavam a bordo se viravam para os botes salva-vidas, muitos dos quais já estavam sobrecarregados. Enquanto isso, a tripulação tentava o impossível, incentivando as pessoas a embarcar nos botes restantes. Em meio à desordem, alguns passageiros, em um ato de heroísmo, ajudaram os outros, fazendo o que podiam para manter a calma. Os homens mais corajosos enfrentaram o medo, encorajando os que estavam paralisados pelo pânico. A tragédia se desenrolava à medida que o Titanic se afundava.
Aqueles que haviam entrado em botes salva-vidas assistiam impotentes, olhando para o navio que um dia fora um símbolo de luxo e segurança, agora sendo engolido pelas ondas. Algumas pessoas, desesperadas, lançaram-se ao mar, tentando alcançar os botes, enquanto outras se agarravam ao que podiam na esperança de serem salvas. Em meio ao caos, a luz do Carpathia, um navio que estava a algumas milhas de distância, começou a se aproximar. A tripulação do Carpathia, ao receber os sinais de socorro, se mobilizou imediatamente, rumando para o local da tragédia. Com o som distante dos alarmes e o eco dos gritos ainda frescos em suas memórias, eles sabiam que estavam chegando a um local de grande dor e sofrimento. A luta pela sobrevivência ainda não tinha terminado. O Carpathia estava prestes a se tornar a esperança para aqueles que escaparam, mas os horrores do Titanic ficariam marcados para sempre na história. Quando o Carpathia finalmente chegou ao local do naufrágio, a cena era desoladora. O mar estava cheio de restos do Titanic, e os sobreviventes, encharcados e gelados, lutavam para se manter à tona. Os membros da tripulação do Carpathia se mobilizaram rapidamente, lançando botes salva-vidas e resgatando quem ainda estava vivo. As primeiras luzes do amanhecer começaram a iluminar o horizonte, revelando o caos e a devastação que haviam se desenrolado durante a noite. Vidas foram perdidas, e muitos enfrentaram a tragédia em silêncio. O Carpathia não apenas trouxe esperança, mas também se tornaria um símbolo de resiliência em meio à dor. Os sobreviventes, ainda em estado de choque, eram recebidos a bordo do navio de resgate. Enquanto os que escaparam se aninhavam em cobertores quentes, lágrimas e sussurros de gratidão eram trocados entre estranhos que, de alguma forma, encontraram conforto uns nos outros. À medida que o Carpathia se afastava da cena do naufrágio, os sobreviventes começaram a contar suas histórias. Algumas eram de bravura e sacrifício, enquanto outras falavam de perda e desespero. Muitos choraram pelos entes queridos que ficaram para trás, um eco doloroso de um futuro que nunca seria. A tragédia do Titanic não afetou apenas aqueles a bordo, mas ressoou pelo mundo, trazendo à tona questões sobre segurança, classe social e o valor da vida. Os jornais logo se apressaram em relatar a história do naufrágio, e o Titanic se tornaria sinônimo de tragédia e perda. A dor dos sobreviventes ecoaria através dos tempos, e a história do Titanic se tornaria um aviso sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada momento. Após o resgate, o mundo começou a processar a tragédia do Titanic. As notícias do naufrágio se espalharam rapidamente, e as pessoas ficaram chocadas com a perda de mais de 1.500 vidas. Com o passar dos dias, os sobreviventes foram recebidos como heróis e vítimas, suas histórias se tornaram o foco das reportagens e das conversas em todo o mundo. Os sobreviventes, agora marcados por experiências indescritíveis, começaram a se reunir para compartilhar suas histórias. Entre eles, havia uma necessidade de honrar os que haviam perdido suas vidas. Muitos se tornaram defensores de mudanças nas leis de segurança marítima, pressionando por melhores práticas na construção e operação de navios. O desastre do Titanic levou a uma reavaliação das normas de segurança nos mares. Foram implementadas regras mais rígidas sobre a quantidade de botes salva-vidas em cada navio, além de protocolos mais rigorosos para a navegação em áreas conhecidas por icebergs. A tragédia não foi em vão, ela se tornou um marco que salvou vidas no futuro. À medida que os anos se passavam, a história do Titanic se transformou em um lamento coletivo, um lembrete do que havia sido perdido. Memoriais foram erigidos em homenagem aos que não sobreviveram, e o desastre se tornou parte da cultura popular, inspirando livros, filmes e canções. A imagem do Titanic, que antes simbolizava o triunfo da engenharia, agora era um poderoso símbolo de tragédia e reflexão sobre a fragilidade da vida humana. No fundo, a história do Titanic permanece como um legado de resiliência e luto. Para aqueles que sobreviveram, o naufrágio foi uma lição dolorosa que moldou suas vidas e seus destinos. E, para o mundo, o Titanic se tornaria um ícone eterno, um aviso sobre os perigos da confiança excessiva e uma celebração da coragem humana diante da adversidade.
A tragédia do Titanic ecoou por gerações, deixando uma marca indelével na memória coletiva da humanidade. As histórias dos sobreviventes e das vidas perdidas tornaram-se parte de um legado que continua a ser contado. Cada relato, cada lágrima derramada, e cada ato de bravura e sacrifício contribuíram para uma narrativa rica e complexa, repleta de lições sobre a vida, a morte e o valor da esperança. À medida que os anos se passaram, as pessoas começaram a refletir sobre o que realmente significa ser humano em face da tragédia. A bravura, o amor e a solidariedade mostrados por muitos naquele dia fatídico serviram como lembretes de que, mesmo nas horas mais sombrias, a compaixão pode brilhar. O Titanic não era apenas um navio, era um símbolo de ambição, desejo e a eterna busca da humanidade por progresso, que, por sua vez, também nos ensina sobre os limites da nossa confiança. E assim, a história do Titanic continua a ser um poderoso conto de advertência, que nos convida a valorizar a vida, a respeitar os limites da natureza e a lembrar que, em última análise, somos todos interligados. A memória do Titanic vive, não apenas nas águas do Atlântico, mas em cada um de nós, que sonhamos e aspiramos por um futuro melhor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.